Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA, que eu sou Daco, e hoje eu gostaria de dar pra vocês algumas dicas de como se preparar para uma apresentação acadêmica. E muitas dessas dicas eu aprendi, na realidade eu aprendi com uma aula que eu tive durante o meu mestrado aqui em Tsukuba. Foi uma aula muito sensacional que me abriu os olhos para muitas coisas e eu acho que todo mundo tinha que passar por uma aula dessas. Não importa se você vai pro mundo acadêmico ou não, você precisa dessas habilidades. Super importante essa aula e aí eu espero conseguir passar para vocês alguns dos pontos que eu aprendi durante ela, beleza? A primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que pensar antes de fazer uma apresentação é pensar em quem vai estar assistindo a tua apresentação. Porque assim, o objetivo final mesmo, quando a gente está falando sobre algo assim em público, é que as pessoas compreendam o que você está falando. Não adianta nada eu querer falar sobre a minha pesquisa para alunos, por exemplo, do ensino fundamental e começar a falar um monte de termo difícil, porque Natural Language Processing, enfiar o inglês no meio, começar a falar de Machine Learning, algoritmos de busca e não sei o que lá, eles não vão me entender porque eles não têm conhecimento nessa área. Então eu preciso adaptar o que eu quero falar pro nível que eles entendam. A gente tem que conseguir fazer esse tipo de abstração. Se você não consegue fazer isso, provavelmente ninguém vai entender. Então é muito importante que você leve em consideração. Essa galera que vai estar assistindo a apresentação é da tua área? Eles estudam o mesmo campo que você? Eles estudam? Não. Eles são do mundo acadêmico ou é uma galera da indústria? Você vai estar falando isso para um público fechado ou então é para qualquer pessoa que queira vir? Se você for fazer a apresentação em inglês, a maioria do pessoal é nativo no inglês? Consegue falar inglês bem? Entende bem? Ou tem muito estrangeiro e você não tem a mínima ideia do nível de inglês deles? Então assim, você precisa levar tudo isso em consideração, porque se você não pensar nisso, você pode acabar fazendo uma apresentação que não vai ser acessível pra eles e no final a galera só vai dormir, tá certo? Não adianta nada tu ficar lá 30 minutos falando um monte de coisa super rebuscada, bonita e maravilhosa se ninguém entendeu. Você vai estar perdendo seu tempo e fazendo todo mundo perder o tempo deles. Então, antes de mais nada, pense na tua audiência. Tendo isso definido, você tem que ver quais são os pontos principais que você quer falar para a audiência. Eu sei que o que muita gente faz é começar pelos slides. Abre o PowerPoint, começa lá, monta slide. Eu costumava fazer isso também. Só que o problema de você fazer isso é que você provavelmente vai montar uma caralhada de slides, tipo 70 slides. Se você for tentar de fato explicar esses 70 slides, você vai passar 2 horas falando e no final você vai ter que se matar pra conseguir diminuir tudo pra dar no tempo que tu precisa dizer. Tem gente que trabalha bem assim, só que eu acho que é muita perda de tempo. Você acaba sendo completamente contraprodutivo nesse caso. Você tá produzindo um monte que você não vai utilizar, tá certo? Então, eu sou mais da política de você começar de pouquinho e expandindo, tá? Isso foi o que eu aprendi na minha aula de apresentação acadêmica. Então a primeira coisa que eu faço é tentar falar o que eu preciso falar nessa apresentação em 2 minutinhos. Eu sei que isso pode parecer maluco, tipo, mas Erika, se tu tem 30 minutos pra falar, como é que tu vai falar tudo em 2 minutos? Porque a ideia é que você não entre em detalhes e literalmente só fale os pontos principais da tua apresentação. Então, digamos assim, eu vou falar sobre fazer uma apresentação sobre a minha tese de mestrado. Vou falar meu script de 2 minutos, vai ser algo tipo assim, hoje eu gostaria de falar sobre a minha tese de mestrado, que foi baseada no modelo de subespaço de palavras, para resolver problemas de linguagem, de processamento de linguagem natural. A gente fez isso assim, assim, assado, utilizamos tais métodos, esses são os resultados. Acabou. Bem simples, porque assim você tem uma ideia de o que realmente importa, tá certo? Depois que você conseguir definir esses pontos, aí você consegue pensar na estrutura da tua apresentação, o que você quer falar, como você quer falar. Sem isso, você só vai estar fazendo um monte de trabalho assim, pra tudo quanto é lado e não vai saber direito onde você tá indo, tá certo? Depois que você tem esses pontos, a gente ainda não vai começar a fazer os slides, tá? A gente vai de fato montar a estrutura da tua apresentação. E uma forma que eu faço isso é montar assim, tipo um esquemático, né? Tipo assim, introdução, vou falar isso. E não sei o que lá, vou falar isso. E você vai montando aquele esquemáticozinho e enquanto você vai fazendo isso, você começa já a pensar na tua linha de raciocínio.
A conexão entre as sessões tem que ser lógica, tá certo? Então você não pode do nada falar de A e pular pra B sem ter de fato uma conexão entre eles, porque senão fica muito difícil pra plateia acompanhar. Então, enquanto você vai montando essa estrutura, você já vai pensando: será que isso faz sentido? Isso aqui tá relacionado? Ou é melhor falar isso antes? Porque senão o pessoal não vai entender isso. E aí você já vai pensando nisso e vai montando essa estrutura. Depois que você tem a estrutura, aí você tem duas escolhas, né? Você pode já começar a montar seus slides, se você, né, quiser. Mas eu monto primeiro o meu script. Muita gente me questiona sobre esse negócio do script, do tipo... Nossa, Erika, mas você lê o script enquanto você tá apresentando? Não, meus queridos. A ideia de você montar um script é pra você se preparar. Na hora da apresentação, não tem que estar olhando pra script, tá certo? Eu gosto de montar um script antes, porque eu já defino exatamente o que eu preciso dizer e eu já consigo identificar em quais pontos eu vou precisar de alguma ajuda. E essa ajuda vai vir da onde? Dos meus slides. Por quê? Eu acho que o que acontece muito, a galera focar muito nos slides e esquecer que você é a parte principal da apresentação. Porque assim, se só os slides fossem o suficiente, não tem por que você estar lá apresentando. Você pode basicamente pegar os slides, mandar pra todo mundo e pronto, ó, gente, vocês já entenderam o que eu quero falar. Mas não é esse o ponto, certo? Você tem que estar lá, você é o apresentador. Você é o ponto principal da apresentação. Então, por isso que eu gosto de montar script. Eu vejo as partes em que fica muito difícil eu falar só com palavras, né? Então, pô, aqui eu vou precisar de alguma coisa pra me dar um backup ali nos slides. Uma figura, um gráfico, um bullet point ali que possa, né, chamar atenção para aquele assunto. E aí você consegue já pensar como que teus slides vão funcionar. E teus slides vão estar ali para te dar um apoio. Não é a parte principal da tua apresentação, beleza? E aí, assim, depois que eu fiz o script, identifiquei quais são essas partes em que eu preciso de ajuda no slide, aí sim eu começo a montar os meus slides. E algumas guidelines, quando você vai montar os slides, é primeiro, né, esquema de cores. Toma muito cuidado, gente. Tem gente que gosta de colocar um fundo preto com letra laranja. Não faça isso, fica muito escuro, muito pesado, fica muito forte na cara da audiência. Coloque de preferência fundo branco. Letra preta, não tem problema. Na verdade, quanto menos cores, melhor, tá? As cores, elas têm que estar ali por algum motivo. Se for só pra firular, isso não realmente contribui, tá certo? Você consegue fazer uma coisa esteticamente bonita sem um monte de cor, tá certo? Sem contar que tem pessoas que são daltônicas, então não adianta botar um monte de cor, porque vai que tem um daltônico na tua audiência e a pessoa não consegue entender o que está ali na tela porque você colocou um monte de coisa colorida no meio, tá certo? Então toma cuidado com isso, tá certo? Não vai escrever sentenças inteiras e longas e complexas no teu slide, tá certo? A ideia é que você tenha aqueles bullet points, né? E sentenças curtas e simples, aquilo é só realmente pra te apoiar, pra caso você tá falando, opa, esqueci qual que era o próximo ponto, você consegue olhar pro slide, ah, era isso, e você continua falando, tá certo? Não. Se você carrega o teu slide de informação e você tá falando também, a plateia ou vai te escutar ou vai olhar pro slide. Não tem como eles separarem a atenção assim e ficar acompanhando os dois ao mesmo tempo. Se eles se deparam com um slide com muita coisa escrita, a tendência é eles quererem ler o que tá escrito e ignorar o que você tá falando. E daí, de novo, gente, quem que é a parte principal da apresentação? Os slides ou você? É você, tá certo? Então toma cuidado com isso, tá? Não coloca um monte de sentença comprida, beleza. E aí isso leva a um outro ponto, que é você focar em uma ideia principal por slide, tá? Se você começar a tentar falar várias ideias num slide só, você provavelmente vai acabar caindo nesse problema de monte de coisa escrita. Então, uma ideia principal por slide e de preferência que o título represente essa ideia, tá certo? Acho que a gente acaba subestimando muito a força do título do slide, tá? Quando na verdade é um negócio importantíssimo. Quando a audiência olha pro slide, a primeira coisa que eles vão ler é aquele título. Então se eles tiverem dado uma pescadinha no meio do caminho, opa, não, mas a pessoa tá falando sobre isso, beleza. Aí eles conseguem voltar e prestar atenção no que tá acontecendo na apresentação. Então tá, você montou seu script, você montou seus slides e agora o que você precisa fazer? Treinar, treinar e treinar. Treinar até você perder a sua voz. Tá, não precisa de tudo isso, mas eu normalmente quando eu tô treinando eu acabo ficando um pouquinho rouca porque eu sou meio exacerbada assim nas coisas. Mas é importante que você treine bastante e treine de forma eficiente, tá? Porque assim, não adianta nada você treinar 100 vezes e treinar assim na frente do computador, falando, olhando pra tela, falando bem baixinho assim, porque hoje eu vou fazer essa apresentação. E o pior, fazendo isso olhando pro teu script, né? Basicamente lendo o teu script. Isso não vai te ajudar de fato a fazer uma apresentação efetiva, uma apresentação boa. Se você for treinar, nas primeiras vezes, tudo bem olhar teu script, tudo bem.
mas o objetivo final é que você não tenha que ler esse script, tá certo? Então treine se você for apresentar de pé no dia, treine de pé. Se você for apresentar com esse slide projetado, um negócio gigante, treine como se aquele slide estivesse ali, dependendo, não sei se você já sabe mais ou menos qual vai ser o tamanho da tua audiência, treine como se ela estivesse ali, se condicione a isso, porque a pior coisa que pode acontecer é você fazer uma apresentação olhando pro slide toda hora, assim, ó, como se a audiência não existisse. Já pensou se eu fizesse um vídeo do YouTube falando assim toda hora, apontando para um negócio, sem olhar pra vocês? Não é esse um negócio muito legal. Então, treine como se fosse no dia. Outra coisa que eu recomendo bastante é que enquanto você estiver treinando, preste atenção, por exemplo, se tem partes em que você se embola, tá? Às vezes quando a gente escreve o script, a gente acaba escrevendo o script de forma muito assim quadradinha. E ninguém fala de forma quadradinha como a gente escreve um artigo científico. E aí você vai tentar falar, você vai se embolar com certeza. Se você encontrar essas partes, modifica o teu script, tenta simplificar para que você não se embole no dia da sua apresentação. Tente identificar palavras que você não tem certeza de como pronuncia. Isso pode ser em inglês ou qualquer outro idioma que possa estar envolvido. Se você encontrar alguma palavra que você fica assim, será que fala assim ou assado? Já pesquisa e já anota e tenta decorar aquela palavra, tá certo? Para você conseguir falar tudo da forma mais correta possível. E em cima de tudo isso, quando vocês forem treinar, se puderem, peça pra alguém assistir a tua apresentação, tá? Pode ser qualquer pessoa, seu amigo, namorado, namorada, mãe, pai, irmão. Cachorro acho que vai ser um pouquinho difícil, mas se o cachorro quiser assistir também pode colocar ele pra assistir ali. Porque assim, mesmo que as pessoas não saibam do teu assunto, não seja da tua área, eles conseguem te dar um feedback bacana, por exemplo, se você tá falando muito alto ou tá falando muito baixo, se você tá falando muito rápido ou tá falando muito devagar, se você tá olhando muito pro slide ou tá olhando muito pra eles, tipo assim, meio maníaco, psicopata, que não pisca. Sim, esse tipo de feedback é importantíssimo, porque o assunto, você sabe do assunto, você sabe que você tá falando coisa certa porque você pesquisou, né? Por favor. Me diz que você pesquisou, tá? Não é dizer que você pegou, sei lá, só de um site X assim, não. Pesquisa direitinho antes de fazer a tua apresentação, certo? Então o assunto você sabe que tá ok. O negócio é, a galera tá entendendo ou não o que você tá falando? A forma como você está falando passa confiança ou não, tá? E isso qualquer pessoa pode te dar um feedback bacana, interessante, útil, tá bom? Então treine com pessoas, tá certo? Treine com pessoas. Então é isso, gente. Se eu for tentar falar tudo que eu aprendi na minha aula de apresentação acadêmica, eu vou passar 6 meses aqui falando, e eu sei que eu não tenho tempo, sei que vocês também não têm tempo, então eu tentei resumir tudo aqui nesse videozinho. Eu espero que eu tenha conseguido passar essas informações pra vocês, né? Vamos ver se eu realmente aprendi alguma coisa nessa minha aula de apresentação acadêmica. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, quiserem conversar, pode escrever aqui nos comentários, pode mandar e-mail, pode mandar DM no Instagram. Eu tento responder assim que possível. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam do joinha. Se vocês quiserem ver mais vídeos do meu canal, se inscrevam. Tá certo? E é isso, gente. Tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, final de semana, seja lá que horas vocês estejam nesse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Uau.